E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Estamos nós de volta aqui. Hoje vamos falar de educação de uma maneira muito séria, como sempre, mas de uma maneira profunda hoje. E para isso a gente trouxe um convidado especial. Isso aí, vamos apresentá-lo. Halley Sato é bacharel e licenciado em Física pela PUC São Paulo, mestre em Formação de Formadores, é doutor em Psicologia da Educação. Na dissertação do mestrado, pesquisou sobre a importância da escuta ao aluno no ensino médio. No doutorado, pesquisou as influências de atividades metacognitivas no processo de aprendizagem dos alunos. É professor de Física desde 1995, nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular. Autor de Física do Anglo-Sistema de Ensino desde 2000, foi gestor da oficina de apoio do INSPER para alunos de baixa renda e selecionador do Prêmio Educador Nota 10 da Fundação Vitor Tivita. É extenso o currículo dele. Coordenou projetos de formação de formadores, de formação de professores de Ciências da Natureza do Instituto Singularidades e participou como formador de professores e gestores escolares em projetos pelo mesmo instituto e pela Nova Escola. E foi coordenador e diretor pedagógico em escolas particulares e é um defensor da escola democrática, Moraes. Eu falei que a gente ia falar que era de maneira profunda hoje. Este foi o programa de hoje, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo, viu, Harley? Halley, seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, Obrigado, Moraes. Bom, vamos... primeiro queria te agradecer aí de você ter vindo, né? A nossa finalidade aqui, Harley, nesse podcast, é falar sempre de educação. De várias maneiras, a gente já fez programas só com causos, né, como a gente diz, que aconteceram em sala de aula, mas a gente já discutiu avaliação, estrutura. A gente tem um currículo extenso, né? O programa está com 32 ou 33 já, né? Episódios. Desde 2021. Desde 2021. Debatendo educação. Na pandemia. Então, assim, quando eu falei, vamos falar agora, vamos dar uma aprofundada, principalmente em temas que são chaves, são essenciais. Falei, vamos convidar o Harley, porque eu sei que tem bagagem para isso. Achei que você ia falar... como se a pessoa que você convidou não pôde vir, veio eu mesmo. Como veio. A pessoa, eu pus um outro, é um falso. Exato. Olha, você tem um currículo bastante extenso, mas a educação, como é que ela entrou na sua vida? Eita vida. Eu acho que foi uma coisa meio sem planejamento, Marcos, né? Olha, como é que eu consegui meu primeiro trabalho dentro do mundo da educação? Eu estava fazendo engenharia na Poli, né? E lá na USP tinha uma estação chamada Estação Ciência da USP, que os alunos da USP eram monitores na Estação Ciência. É uma espécie de museu, né, de ciências. Existe até hoje. Eu acho que não, Moraes. Eu acho que agora... Era na Lapa lá. Era na Lapa. Na Agora, Lapa. O que substituiu deve ter sido o Museu Catavento, por exemplo. Tá bom. Né? E daí, aquele dia, eu consegui um emprego lá. Meu primeiro emprego, tudo bem que sem carteira assinada, mas consegui esse emprego. E aí eu lembro que eu e meu amigo fomos comemorar, olha só a juventude, né? Na praça de alimentação do Shopping Paulista. Era a coisa mais chique que eu conhecia, né? E a gente foi comemorar e aí lá entrou, passando assim, o Sorocaba, que era o supervisor de física de onde eu trabalho até hoje, que é no Ângulo. E aí ele foi diretor da Poli. Diretor da Poli, foi meu professor no Ângulo, né? Ele era supervisor de física do Ângulo. Aí eu cheguei para ele me reconheceu, porque eu fui aluno dele, né? E eu falei assim, eu chutei, e aí, Sorocaba, tem uma vaga lá de monitor no Ângulo? Daí ele falou, o que você chama de monitor? Plantonista? Eu falei, isso. Então vai lá que a gente conversa. Daí eu fui, ele já me conhecia, ele me contratou, ele até... Ele falando assim, então, quando eu fui no Ângulo, né, ele falou, tem esse horário aqui, você pode pegar um desses horários que tem pouca gente, né? Eu falei, posso, professor, né? Ele falou, tá bom, traz então sua carteira de trabalho, né? Na hora eu falei assim, carteira do quê?
Aí eu lembro que ele colocou a mão assim na testa e falou: essa burguesia que nunca trabalhou. Aí fui lá tirar minha carteira de trabalho e comecei a trabalhar nesse mundo da educação, que eu nunca mais saí. E é engraçado, é uma coisa assim que quando você começa e você se adapta e começa a ter interações com os alunos, enfim, é um mundo... Uma coisa que aconteceu absolutamente por acaso, você vê um evento que modificou minha vida pro resto da vida, não planejado. Hoje eu digo para você que que bom que aconteceu aquilo e eu sou muito grato àquele evento ao acaso. E aí, para o mestrado, você vai para a formação de formadores. Por que esse caminho? Ah, é o seguinte. Então pensa, esse negócio, essa história do shopping foi em 1995. Né? Eu mesmo disse que não ia falar datas, mas escapou aqui, né? Então, entrega a idade, né? Então, né? Aí em 97... Eu nem vou abrir a boca e falar minha. Então. O Moraes que me deu aula aqui na cima, foi seu aluno. Foi meu aluno. Tem uma foto dele numa sala lá assim. E aí, em 97 eu comecei a dar aula, dei aula em outras escolas também. Aí, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né, nessa longa estrada da vida aí, eu fui convidado, depois fui professor, coordenador, e aí me convidaram para ser diretor. Era a segunda escola que eu ia ser diretor, que foi o projeto do Ângulo 21, né, Moraes? Que começou, inclusive, tudo isso, me convidando para passar pelos processos de seleção. E aí, nesse projeto de ser diretor, a gente contratou uma equipe muito boa de coordenadores, de diretores, né? de vice-diretora também, que eu tive. E essas pessoas me ensinaram muito. Uma outra visão a respeito do papel do coordenador, do papel do diretor, dentro do mundo da educação. Da importância de se estudar a pedagogia. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que estudar aquilo, sabe? Para eu poder exercer esse cargo de direção, esse cargo de coordenação, era fundamental eu conhecer mais a respeito do mundo da educação. Aí eu procurei um lugar que eu gosto muito, que é a PUC, que é onde eu já tinha feito meu bacharelado, minha licenciatura, e comecei a fazer um mestrado em formação de professores, pensando em estimular a reflexão dos professores, porque eu acho que formação de professor é um ponto-chave se a gente quer melhorar a qualidade da educação. Eu acho que começando a estudar, o que eu ganhei, eu aprendi muita coisa e continuo aprendendo, né? Mas eu acho que o que eu ganhei de mais, não sei se de mais, mas uma das coisas de muito valor que eu ganhei foi ver que a gente tem muito a aprender. Sabe, por mais que você estude sobre educação, você sempre tem que aprender mais. Tem o que aprender mais. Por exemplo, se você pegar alguém que estuda sobre avaliação, esse cara nunca vai falar, eu manjo de avaliação. Porque o cara que estuda avaliação sabe que não dá para falar que você manja de avaliação. É muita coisa. O cara que estuda metacognição, mesma coisa, aprendizagem, mesma coisa. Porque se você for olhar, todas essas palavras que eu utilizei, avaliação, aprendizagem, metacognição, e aí tem tantas outras e tantas, elas estão todas conectadas entre si no fundo. Você pode ser um especialista em avaliação, mas você só vai ser um bom especialista em avaliação se você souber aprendizagem. Enfim, é tudo conectado, então é muito complexo. Eu costumo dizer uma coisa que eu pensei quando eu estava num dos corredores lá da PUC, que o Moraes também foi professor, né? A gente cruzado segunda-feira à noite. Ia dar aula e ele estava lá fazendo curso. É que esse mundo da educação, uma vez que você comece a estudar, quanto mais você estuda, mais você aprende,
mais consciência do que você precisa estudar e do que falta também que chega em você. Quer dizer, eu costumo falar que, que esse mundo não é plano mesmo, o mundo é curvo. E é um curvo com um raio variável. O que isso quer dizer? Que quanto mais você anda nesse mundo, mais o horizonte se afasta. Quer dizer, se tem um limite do que você precisa aprender, quanto mais você vai andar, quanto mais você vai aprender, mais você vai ver que você vai ter que estudar muito mais. Dizem que a diferença, Moraes, entre o sábio e o tolo é que o sábio é cheio de dúvidas e o tolo é cheio de certezas. Né? É meio por aí, né? Olha, segundo esse conceito, eu devo ser muito sábio, porque eu tenho muita dúvida. Harley, a gente tem passa hoje por um problema gravíssimo, a gente já fez um podcast só disso, do apagão de professores. Então, assim, nós não temos exército de reserva, as pessoas estão se aposentando, muitas estão largando o magistério. E uma coisa, a gente tem dois universos no Brasil muito distintos, o público e o privado. Isso é uma coisa que é impressionante. E tem uma coisa que envolve a universidade, já que a gente tocou na história da universidade, que é assim, no básico, no ensino básico, você tem as melhores escolas são particulares. Quando você vai para a universidade, as melhores universidades são as públicas. Então, assim, você tem uma inversão desse processo. Isso é uma coisa que as pessoas que vêm de fora para a educação demoram para entender. E nós estamos com um apagão de professores no básico, que é uma coisa assustadora. Os que estão sobrecarregados e vêm muitas vezes com uma formação péssima, né? O quadro é um pouco assustador. E você colocou dessa dificuldade, né? Do professor, porque ele tem que estudar e aí o salário não ajuda, o cara tem que dar milhões de aula, o cara cai na ciranda da aula, né? O cara dá aula o dia inteiro, não tem tempo para fazer absolutamente nada. Feijão com arroz. Se você tivesse, de novo, uma escola, eu te dou a direção de uma escola, e a gente teria que melhorar dentro do quadro o desempenho da escola com as avaliações mostrando. Por onde você começaria? Olha, Moraes... Pergunta do advogado. Fui agora cruel aqui. Mas você já deu uma coisa. Você falou que você montou, e montou mesmo, porque eu acompanhei, uma baita de uma equipe de auxiliares. Não existe um salvador da pátria que consegue fazer uma escola sozinho. Né? Vamos lá. Eu penso assim, vamos por partes aí, porque eu acho que você tocou num ponto super complexo, né? E também o que eu vou falar aqui são algumas ideias e princípios. Claro, né? a nossa finalidade é isso. Bom, de maneira geral, eu acho que um ponto importante é a questão da formação de professores, né? Só que essa tal formação de professores, ela não pode vir sozinha. Você tem que ter condições de trabalho para esses professores desempenharem. Você tem que dar apoio para esse professor. E não estou falando só de salário. O salário é importantíssimo, né? Mas vamos dar um exemplo aqui. Se você está falando dentro de uma escola a respeito de boas aprendizagens, porque no fundo, no limite, essa é a finalidade da escola, né? Que os alunos vão lá e aprendam. Aprender o que já é uma outra discussão complexa pra caramba que a gente até pode fazer daqui a pouco. Mas eu acho que para os alunos aprenderem, o que a escola tem que cuidar? O que a escola tem que olhar? Primeiro, para os próprios alunos. Se você olhar, por exemplo, uma teoria, que é a que eu estudo, de aprendizagem significativa, e significativa não é no sentido da pessoa dar valor àquilo, e sim de atribuição de significado,
A minha referência, que é Davi Ausubel, ele fala que se ele pudesse destacar o princípio mais importante em toda a psicologia da educação, olha que frase forte. Quer dizer, se você pudesse pegar a psicologia da educação inteira e escolher um único princípio, o princípio que ele escolheria é: professor, descubra o que seu aluno já sabe. E a partir do que o aluno sabe, proponha novas aprendizagens. Faça sua atividade de ensino. Né? Então, o professor tem que conhecer esse aluno. Moraes, conhecer esse aluno dá trabalho. E leva tempo. E leva tempo. Quer dizer, vamos lá, vamos pensar agora numa realidade de escolas por aí. Vamos supor que o Moraes, professor de geografia, dê aula no ensino médio. E ele, Moraes, você tem muita experiência com isso. Eu vou falar, se me corrija se eu estiver errado. Hoje os professores no ensino médio dão 40, 50 aulas por semana. Em geral... Manhã, tarde e noite. Agora eu vou fazer uma estimativa num bom caso, não é no pior cenário, né? E normalmente eles têm 2 aulas por semana em cada turma. Porque o pior cenário é ele ter só uma em cada turma, né? Então, quer dizer, vamos lá, 40 aulas por semana, nós temos então 20 turmas diferentes. 20 turmas. Vamos também chutar não muito alto, 30 alunos por turma. 30 vezes 20 são 300, são 600 alunos. Como é que um professor vai conhecer cada aluno, sendo que ele tem 600 alunos diferentes por semana? Quer dizer, não dá. Ele sozinho não consegue fazer o trabalho. Então, daí as pessoas falam, mas o professor tem que conhecer o nome dos alunos. Eu também acho. Por diversos motivos, tá? O primeiro para ele conhecer o que o aluno sabe, ele tem que começar conhecendo o nome desse aluno. É a pontinha da pontinha do iceberg, né? Poxa vida, você vai decorar o nome de 600 alunos? É muito difícil. Então, como eu disse, eu acho que a questão da formação dos professores é fundamental, mas acompanhada das condições de trabalho. A escola, veja se eu estiver errado, você me corrige. A escola teria que ter uma estrutura para fornecer os dados para os professores. O que a grande maioria não tem. Não você tem as coordenações, ela tem a ficha dos alunos e o acompanhamento, sabe mais ou menos como está. Essa é a função lá do coordenador. E aí as reuniões são importantes para passar para os professores. Só que para tudo isso, Harley, eu vou dar um passo atrás ainda. Você falou isso no começo, eu pensei que você ia falar. O professor, ele tem que gostar da onde ele está. E há toda uma estrutura física das escolas, e eu visitei muitas escolas por aí, escolas bonitas, onde você vai visitando a escola, vai visitando, e o pior lugar da escola é a sala dos professores. Coloca uns caras nos depósitos lá, com umas cadeirinhas lá, dura pra caramba. Chega na hora do intervalo, tem um monte lá, pão com manteiga lá, que dá, e ainda acho que é muito. Então, assim, o professor ele tem que se sentir num ambiente saudável, agradável. Todo mundo, você vai hoje nas empresas, na hora do almoço, os caras têm sala de jogos, as pessoas fazem atividade. Na escola é inacreditável. Os professores fazem as atividades da escola, mas simplesmente eles não têm coisas. Então, você teria que criar um ambiente agradável. E aí, o apoio da coordenação, então, para se conhecer o aluno, isso eu estou falando de qualidade de escola. O cara vai no lugar, ele se sente agradável naquilo que está. As pessoas hoje estão mais exigentes. Antigamente, eu dei aula em lugar que não tinha sala do professor, era um balcão, para você ter uma ideia. Os alunos vinham lá e ainda ficavam lá conversando com você no balcão. Mas
para você conhecer o aluno, a escola tem que dar um apoio nesse quadro, que é a realidade da educação. O cara tem 600, 800 alunos. Ele não vai guardar o nome. Não dá. O cara tem que fazer correção de prova, o cara tem que fazer todo um processo lá e ainda... E o pior, se exige, e com razão para tentar melhorar, mas não se dá o básico, que é o quê? A quantidade de aulas. Teria que se diminuir a quantidade de aula dos professores. Se o cara tem 20 turmas, é uma coisa. Se ele tem 10 turmas, é outra coisa. Isso você falar do médio. Imagina pegar isso no fundamental, no sexto ano, que os meninos estão, né, como o pessoal brinca, com o diabo no corpo. Eu coloco umas dois ingredientes aí, não sei se eu estou certo, que é, a gente tem avanços tecnológicos e o professor precisa correr atrás disso também. E esse ambiente tem um ambiente de violência, um ambiente de hostilidade também, que muitos professores precisam encarar isso. Tem esses dois ingredientes também? Depende do lugar que ele dá aula, sim, né? Então, assim, na verdade, às vezes eu vejo as pessoas virem com algumas fórmulas e querem jogar para todo mundo. Olha, vou subir para fazer uma análise ampla. Começa o mesmo projeto hoje no Brasil, pode não dar certo no público, mas dá certo no privado. O ensino médio foi isso. O ensino médio conseguiu, a reforma do ensino médio, os colégios particulares conseguiram implantar. As escolas públicas não. Então, assim, você precisa fazer começar aí com uma divisão, analisar, fazer. Cada escola tem uma realidade da sua região. Se o cara dá aula na periferia é uma coisa, se o cara dá aula na parte central de São Paulo, é outra coisa a escola. E eu concordo com tudo que você falou. O professor tem que conhecer aluno, só que a escola tem que dar uma base. Não, eu concordo, Moraes. E não é fácil fazer isso. Não, então, por isso que eu disse, não adianta só o professor querer conhecer o aluno, investigar o que o aluno já Claro. sabe. Ele tem que ter condições para fazer isso. Como né? que as escolas podem dar essas condições? Então, eu acho que a proposta do Moraes é muito boa. Redução no número de aulas. Mas isso não pode vir acompanhada de uma redução salarial. Porque o professor tem que, enfim, a profissão professor não é um sacerdócio, né? Ele está ali em primeiro lugar para exato, né? O professor está ali para conseguir se sustentar, ter sua vida enquanto trabalhador. Aquelas né? perguntas de criança, né? Mas você só dá aula, professor? Exato. Quer dizer, você só dá aula ou trabalha também, né? Não. Inclusive, eu acho que, sabe, tem um livro que o título é, como é que era mesmo? Ensinar, tarefa para profissionais. Então eu acho que é isso. O professor tem que se capacitar, O professor tem que se preocupar com a sua formação também, sim. Agora o que eu gostaria de levantar é que é aquela velha pergunta, né? De quem é a responsabilidade da formação dos professores? Eu acho que é de todos nós. Todos nós somos responsáveis, assim como de quem é a responsabilidade da aprendizagem dos alunos, de todos nós. E aí eu gosto de diferenciar nesse momento que eu explico isso, a partir de uma fala que eu li uma vez no livro da Djamila, né? Enfim, nem fui procurar refletir sobre isso, mas num texto, numa parte lá, eu achei muito legal o que ela falou, da Djamila Ribeiro, né? Ela fala assim que a culpabilização nos leva à inércia, enquanto a responsabilização nos leva ao movimento, à ação. Então, eu acho que a formação do professor é responsabilidade, sim, do próprio professor, mas também é responsabilidade da escola. É responsabilidade também das redes, dos governos, né? E aí eu acho que, Moraes, estou voltando ao ponto que você tocou, eu defendo, né? Eu acredito e defendo que
essa geração de um bom ambiente que incentiva o professor a querer estar ali tem menos a ver com uma beleza estética, não que a estética não seja importante. Sim, não adianta você também ter tudo muito bonito e vazio internamente. E eu acho que tem muito a ver também com a construção daquele projeto. As reuniões pedagógicas, por exemplo, existem para que o professor participe da construção daquele projeto. E não para comer bolo, discutir viagem, Exato, é o que se faz. Exato, né? Então, e outra, eu acho assim, existe um currículo estadual, existe um currículo ABNCC, que é, né? E eu acho legal a ideia, veja, eu acho que o BNCC eu vejo prós e contras, né? Um movimento que é importante, né? Mas qual é a ideia da BNCC que me agrada? Que é a ideia de não ser um currículo fechado, de ser uma base curricular que tem tantos por cento do currículo e outros tantos por cento quem define é a própria rede ou até mesmo a própria escola. Por quê? Porque há demandas locais que não existem em outros locais, né? Mas isso foi uma das críticas e um dos pontos frágeis que eu também gosto disso. Só que no ensino... Porque tem aquilo que a gente gosta, aquilo que é e aquilo que na verdade acontece. O público não conseguiu criar isso. Não tem professor das disciplinas. Tem a famosa história aí, que não é mentira, não. Eu achei primeiro que era uma piada, que fizeram uma disciplina sobre brigadeiro. Não sei se vocês... né? E eu não sei quem é que teve a ideia, como foi, mas a disciplina da escola era brigadeiro. Então, a escola ia dar aquilo. Pode até ser que tenha... Vou delirar aqui. Que aquilo tem alguma coisa com a realidade local, sabe? Mas, assim, não tem professor. Então, quando você monta um projeto desse, você precisa ver se aquilo que você imaginou que o aluno vai aprender, quem é que vai dar aquilo? Porque, e o problema é que está engessado. Agora, concordo com você plenamente quando você falou. Se você vai em algumas escolas que é só reclamação. O cara reclama de tudo. Aí você fala, tá bom, você tem razão de reclamar tudo. E agora? O que a gente faz? Tem que ter uma hora que você tem que falar, tá bom, vamos lá. Vamos mexer aí na situação. Tem que conhecer aluno? Vamos conhecer o aluno. Pode ser que, né, aquela velha frase, o bom é inimigo do ótimo. Mas você tem que fazer alguma coisa. Não dá. Eu visitei Harley, foi o ano passado. Várias escolas, por causa do meu livro. Eu fui em várias escolas do estado aqui, na cidade de São Paulo. Pô, tinha escola que eu entrava, a diretora, a coordenadora, estavam discutindo o projeto pedagógico da escola que ia ser colocado na reunião dos professores num alto nível. E eu entrei em outras escolas que quem me atendeu, não que é o diretor, mas assim, quem mandava na escola era o secretário da escola. Chefe da secretaria. Negócio impressionante. Então, assim, cada escola é um universo, né, que a gente vê. Mas você tem que ter as linhas gerais que as escolas, você fala, olha, e aí tem uma coisa, você falou em avaliação, Raul. As pessoas têm medo de avaliação no Brasil, né? Falou em avaliar aluno quando termina a universidade, pô, vocês devem lembrar, isso aconteceu, né? A proposta do Renato, esqueci o nome, que faleceu já. Paulo Renato. Pô, quando ele falou isso, quase mataram ele. É uma baixaria, greve, ninguém vai fazer avaliação. As pessoas têm medo de ser avaliadas. É um negócio inacreditável. Porque vem à tona, né? Você fala, e aí? E você pega os índices, a maior prova é essa. Você pega a educação no Brasil, tá falida. Nós temos que tirar ela da falência. E por quê? Você pega os índices de avaliação internacional, o Brasil aparece em último, penúltimo lugar há anos. Há anos. E eu acho assim, se você entrar numa escola e falar, eu vou avaliar o corpo docente com uma prova, para ver o grau de conhecimento, para ver onde estão os problemas para poder atacar,
ser linchado, ser colocado a pontapé para fora da sala, né, da escola. Você acha que... Eu concordo com o que você falou. As reuniões pedagógicas são... Mas tem que se criar uma cultura. Pensa Que cultura seria? dentro da escola que aquilo é uma coisa importante. A avaliação? A avaliação e as discussões pedagógicas da escola, das linhas da escola. Vamos lá, acho que são duas coisas Sim, são... que se relacionam, mas que acho que a gente pode inicialmente conversar de maneira separada. Mas eu acho que essa questão de avaliar a rede é uma questão é um ponto muito polêmico, né? Por quê? Porque a avaliação, nenhum instrumento de avaliação, ele avalia integralmente a situação. Você escolhe algum ponto para fazer a avaliação e aquele instrumento, por si só, independente de qual for, é limitado, né? Às vezes, gerar alguns números pode trazer perigos. Vou dar um exemplo. A gente falar assim, as escolas privadas são melhores do que as públicas. Eu nem estou entrando no mérito social se não é. Porque no IDEB, o resultado da privada é maior que da pública. Eu acho assim, ok. Agora a gente levou em consideração que todos os alunos da escola privada comem. Claro, De onde eles partiram, né? Exato. Da onde tem a família. Exato. Não, gente, todos comem. Você pode falar, todos comem. Se você tem dinheiro para pagar mensalidade, você tem dinheiro para comer. Uhum. Isso não acontece na escola pública. Uma experiência que eu tive na oficina de apoio para alunos de baixa renda, né, do cursinho que eu organizei. Oficina de apoio do INSPER para alunos de baixa renda. Isso, né? Não sabia que você tinha feito isso. Não sabia, não. Me convidaram e foi um projeto super bacana, assim. Moraes, o curso era online, né? Na época da pandemia, inclusive, foi 2021 isso. Eu lembro que os alunos, às vezes, eles abriam as câmeras para perguntar. Gente, uma barulheira. Daí a gente foi depois conversar com esse aluno, um aluno em especial, mas mais tinha isso, né? Por que que era assim? Não, porque eu tô aqui estudando e aqui do lado tem um boteco, o pessoal tocando música. Então, sabe essa história de ter um quarto para estudar? O cara não tem, claro, não existe. Isso é um mundo de uma classe... Mas vamos falar mais. Tem gente que fala também assim, na pandemia os alunos não tiveram acesso às aulas remotas. Daí alguém fala assim, o problema é a conexão. Não, o problema não é a conexão. O problema é anterior. Eles não têm computador. Eles pegavam, isso é comum, eles pegarem o celular da mãe. Para poder fazer. Sair para trabalhar. Exato, e ele não podia estudar. Gente. E aí tem outros problemas menores, mas que é importante, tipo, você disponibilizava chip da Claro. Mas onde ele mora só pega Oi. Gente, quer dizer, então voltando ao tema avaliação, e normalmente as avaliações são usadas assim, né, Moraes? Do tipo, aqui quer dizer, sem ir na profundidade necessária do problema. Quer dizer, simplesmente é aquela velha coisa. É igual olhar um resultado geral e falar que tá ruim ou que tá bom, sem olhar na profundidade o que está acontecendo. Então, eu acho que esse receio de ser avaliado também parte do histórico do que é feito com a avaliação. Então, mas são aqueles dois mundos que eu te falei. Tem o público e tem o privado. O público, ele é afetado por toda essa situação do aluno. Harley, eu trabalhei num colégio de estado, né? A gente comentou isso, está num dos podcasts, acho que com o Renê, acho que foi, ou com o Maurício.
tinha uma coordenadora lá, ela era um colégio de estado muito grande, e a coordenadora ficava lá observando os alunos na hora do intervalo na cantina, porque tinha as merendas. Então o aluno ia lá e tinha um menino lá, ele entrava, ela falou assim para mim, tá vendo aquele menino lá? Era do ensino fundamental 1. Ela falou, ele entra 5, 6 vezes na fila. E aí eu fui falar com ele, falei, puxa, não tem problema, mas por que você entra tanto? Porque minha mãe mandou comer o máximo que eu posso, porque em casa não tenho comida. Eu te contei a história, uma vez eu fui entrevistar uma professora para ela contar a história dela, momentos marcantes, e ela falou, tinha uma escola que eu dava aula, um bairro de periferia, e uma das turmas, uma das salas era perto da cantina. E chegava um momento, perto do horário do intervalo, o cheiro da comida entrava na sala. Ela falou, tinha dias que eu não conseguia atenção mais dos alunos porque eles estavam com fome. É isso. Quer dizer, os problemas... Né? Ou seja, tem a desigualdade educacional, ela tem tudo a ver com a desigualdade social e econômica que a gente vive no país. Tudo a ver. A gente não pode descolar, porque senão a gente não está analisando a coisa de maneira... Na ideia da equidade que se fala tanto. Agora, né? mas olha que interessante, eu tenho também falado isso há muitos anos. Se você pegar a elite brasileira e pegar as escolas de elite brasileira, elas são ruins. Eu sei que eu vou tomar paulada agora porque eu falei isso. Mas você tem escola de 12, 13, 14 mil reais. E aí? Se você fizer avaliações só nesse universo, o aluno vai mal também. Então há um problema. Aí são outros problemas. É aquela escola que o aluno vai mal e o pai e a mãe vão lá brigar com Vão brigar. Então, por aí que meu filho foi mal? É uma coisa, aquele famoso tripé: o aluno, a escola e a família. Tem família que você tira o chapéu. Né? Eu presenciei em coordenação, assim, a família indo contra o menino, falando, tá vendo, Paulo? Mas na hora que você fala que educação não é importante, que o professor é um coitado, o cara fala isso em casa. Então, assim, você olha, você fala, pô, mas eu tô falando com a elite, né? E aí você vê isso também refletindo na sociedade. Outra coisa que eu falo há anos, a Índia tem uma desigualdade até maior que o Brasil. Mas a elite indiana ainda manda seus filhos para Oxford. E eles puseram um satélite, né, na Lua. O Brasil foi expulso da estação espacial. Sabiam disso? O Brasil participou da estação espacial, aí o Brasil, cada um tinha que fazer uma coisa. O Brasil não fez. Olha que vergonha. Aí falaram assim, então você tem que fazer... Então, tudo bem, você não conseguiu fazer esse, você faz esse. Era uma coisa já bem mais simples. Não entregamos. Aí, para não ficar aquela situação constrangedora, deram uma coisa ao Brasil, uma tarefa para o Brasil, que era mais ou menos, tira a mesa daqui e põe ali. Nós não conseguimos fazer. E o Brasil simplesmente foi desligado da estação espacial. Aí você percebe, aí você fala assim, por quê? Tem um monte de problema burocrático, tem um monte de coisa que acontece. Mas a mão de obra no Brasil, e estou falando da mão de obra altamente qualificada, é péssima. Porque as formações são horríveis e as pessoas não dão valor para isso. As pessoas... Você pega as bibliotecas que estão morrendo, né? Por causa dessa mudança do mundo. A biblioteca está perdendo sentido. Então ela se torna um centro cultural. Já não era um lugar muito visitado. Já não era. Então, aí você faz atividades culturais lá, não vai ninguém. Em compensação, você pega... Eu não quero falar que só o Brasil é péssimo. Tem um monte de países assim. Mas, assim, você pega, por exemplo, a Coreia do Sul. Os caras, conseguiram levantar e fazer um país estruturado. Né? Você pega a gente já falou disso, né? O Vietnã, os índices do Vietnã e os índices do Brasil, os melhores nossos são os piores deles. Quer dizer, a situação nossa
E aí tem uma parte da família, Harley, né? E estou falando da elite, eu estou fazendo os cortes, você não valoriza, né? Então, eu falava, né, da elite indiana que mandava os filhos para Oxford e a elite brasileira se contentava com uma faculdade vagabunda da esquina, que não dava muito trabalho. Ali, você citou aí o projeto que você participou com esses alunos de baixa renda. Isso trouxe para você um novo horizonte, ali, um conhecimento de uma nova realidade. Sim. Ou seja, você que é do mundo ali do ensino privado, tal, de repente está ali conhecendo uma nova realidade, isso transforma a tua forma de ver. Claro. Você acha que para os decisores de políticas públicas e tal, falta isso para eles? Se decide uma política pública, você falou aí de ter um cuidado com o que se faz com as avaliações, mas e aí? Você acha que essas pessoas que pensam nisso, elas também precisam ter esse olhar, precisam descer lá, conhecer essa realidade? Falta isso para eles? Marcos, eu não sei dizer se falta, porque eu não os conheço, não é que eu estou fugindo, não, é que eu realmente não me sinto em condições de dizer isso, tá? Porque eles podem conhecer e ignorar também. Então, o que eu posso dizer para você é que eu acredito, né? Bom, primeiro, política pública é uma das coisas mais importantes que quem trabalha no mundo da educação acho que tem que se inteirar, né? Eu até tenho vontade de fazer depois que eu, né, terminando todo o meu processo aí, estudar mais a respeito de política pública. Agora, o que eu defendo é uma política pública que dá escuta a quem está lá na escola. Eu participei de um grupo de pesquisa. Desses grupos de pesquisa que são financiados pelo CNPq, né? Que fala sobre... que é lá da PUC, né? Que a pesquisadora líder é a professora Vera Placo. Que fala sobre a finalidade da escola, as finalidades da escola, né? E como é que foi feita essa pesquisa? A pesquisa foi feita escutando, acho que 500 escolas no estado de São Paulo, escolas públicas, tá certo? E aqui também é um outro ponto importante. Muita gente fala do distanciamento entre a academia e a realidade, né? Eu acho que, claro que existem projetos na academia que estão distantes da realidade, porque eles são teóricos. Mas tem muita coisa na academia que versa sobre a realidade, tá? Isso você descobre com uma pesquisa simples, tipo no Google Acadêmico, sem... Talvez o que falte seja um movimento mais eficaz de levar isso para o público em geral, né? Mas voltando a essa pesquisa, uma das coisas que mais se fala como resultado de reclamação é que as políticas públicas chegam de cima para baixo. O que as pessoas gostam de chamar de top-down, não é isso? Sim. Que as políticas públicas, algumas delas não têm significado nenhum. Elas são planejadas em cima e os atores que estão lá embaixo, eles têm pouca flexibilidade para mudar. E informação, que é onde eu me dedico mais a ver, né? Fala-se muito assim de projetos de formação que os professores, os próprios formadores do Estado não veem sentido em serem criadas. Quer dizer, alguém lá em cima fala, tive uma ideia do capeta de legal, né? Só que sem escutar, de novo, quem está ali no... E o que você falou, tem aquela parte teórica na universidade que tem que ter, a função da universidade é essa. E tem a parte que, vamos dizer, tem uma ligação prática. Mas você pega... Fazendo uma comparação, você chega no médico e fala que está com um problema e ele te dá um remédio para outra coisa. Isso. É isso. Então, assim, não se pega o que aquele professor do ensino fundamental, da pré-escola, o que você tem lá em cima que interessa da pré-escola a esse professor?
E os caras descem com umas fórmulas, às vezes, que não tem nada a ver. Então, Moraes, mas eu acho que é um pouco diferente. É meio assim, na verdade, ele nem pergunta Não. do doente o que que é. Ele fala assim, o doente está reclamando. Nem quer saber do que, está reclamando. Beleza, vamos dar essa bolinha aqui para ele. Isso me lembra quando eu trabalhava na TV da Assembleia Legislativa lá no Paraná. A gente tinha uns momentos que a gente pegava projetos de lei e ia verificar com a população lá, tem esse projeto que ajuda. E tinha um deputado X fez para cadeirantes. E a gente foi na Associação dos Cadeirantes lá para, não sei nem se esse era o nome, mas enfim, para falar do projeto e tal, mostrando o projeto. Mas esse projeto, desse jeito aqui, ele não ajuda a gente. Falando pra gente. É isso. Mas eles não perguntaram pra gente se isso ajudava. A gente ajudava, a gente informava. Ou seja, fizeram o projeto sem perguntar para o público-alvo se ajudava. É mais ou menos nessa linha. Ou seja, é um projeto construído no senso comum, não baseado em ciência. Ciência que eu digo de investigar, de questionar qual é o problema, né? Então, isso é... E aí, só aproveitando e citando um outro exemplo de projeto, eu tenho por exemplo, uma amiga que está terminando o doutorado também, o nome dela é Luísa, ela está fazendo uma pesquisa, Moraes, no qual ela foi a determinadas escolas públicas e as famílias não estão mandando mais as crianças para a escola. Porque antes tinha aquela visão, né? Por meio do estudo que você vai tentar ascender socialmente, né? Vai ser alguém na vida. Vai ser alguém na vida, né? E eu acho que a escola é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Quer dizer, não é só uma questão de inserção no mundo de trabalho, né? Tem diversos outros pontos. Inserção na vida. Ampliar horizontes. Também, ampliar o horizonte, questionar as coisas, né? Enfim, aí também a gente vai entrar numa outra discussão que é para que serve a escola, é o currículo da escola, para que serve a escola. Mas, voltando, isso é uma coisa para mim assustadora. Quer dizer... Mas elas não estão levando por quê? Não vem valor mais. Não vem valor mais na escola. Quando tinha o programa lá do leite, eu nem sei se tem ainda aqui em São Paulo, tinha aí o programa de leite na prefeitura, eu vi a mulher falar, né? A criança falar, eu só venho aqui para pegar o leite. Eu fiquei olhando assim e falei, não acredito no que eu estou escutando. Não, igual o pessoal que defende a escola em tempo integral, né? Por que a escola... Qual é um dos argumentos da escola em tempo integral? Não adianta a criança só ir para a escola. Eu preciso estudar. Ela tem que estar ocupada o dia inteiro para que ela não caia no mundo do tráfico. Enfim, é um desafião, né? Isso daí, né? Do jeito que a gente coloca, parece, Marcos, que é complicado. Dá até a sensação do cara falar, bom, obrigado. Né? Mas é complicado. Não, é complicado. Mas, Ale, assim, mas você falou uma coisa super importante uma hora. Não dá para ficar parado. Se você fizer o mínimo, você já melhora muito. Então, assim, conseguir trazer os pais, e aí vale para particular, vale para o público, trazer os pais, parte dos pais, envolver na escola. Isso é uma coisa que você não vai gastar nada. Você vai fazer, você vai convidar o cara vai lá. Eu tenho um colégio particular aqui, que eu dou assessoria, eles estão fazendo isso. Começou com 15 pais. Hoje está quase com 50 pais vindo na escola. Pegaram só o ensino médio, tá? E trazer temas que interessam. Então você vai fazendo um trabalho sério, sem ser chato. Tem isso também, né? Porque senão você espanta o aluno, a família. Você tem que trazer aquelas pessoas. Há uma questão da família hoje também, né? A família é arrebentada, né? O cara casou, separou, filho não sei de quem. Então, assim, quem responde pelo menino, pela menina. Você tem que ter lá a pessoa que vai e que se envolva, porque sem a família você não consegue fazer um processo educacional. Não dá. Senão é
O cara vai buscar leite, o cara vai buscar, né, vai comer, o cara vai fazer qualquer coisa na escola. Mas ela não vai ser transformadora. A classe média adora, né? Eu falo isso e falo em reunião de pais. Gostou, não gostou, dane-se. Boa parte dos pais da classe média acham que escola é depósito de filho. Então o cara vai lá, coloca o filho numa determinada hora e é bom que fica o dia inteiro. Ele não enche o saco. Aí depois eu passo lá no final da tarde, o cara não sabe nem o nome. A gente contou isso aqui num programa. Nós fizemos aqui. Quem foi que falou isso? Alguém? Que os caras. Fui eu mesmo. Né? Eu vejo como eu estou bem. Não, que o cara não sabia a escola que o filho estudava. A secretária pagava lá, era um milionário lá. Ele teve que buscar o filho. Ele teve que buscar o filho, não sabia onde buscar o filho, ou em que escola que esse moleque estuda. Então, assim, você escuta umas coisas que parecem mentira, você fala assim, pô, meu, isso é história. Imagina ser assim. Acontece. Então, pô, olha, coisa besta, vai. Toda escola tem criança que a família esquece de buscar. Esqueceram lá. Passou 1h30 lá na escola, anoiteceu, você tá com a criança na sala lá, ligando para Deus e o mundo, ninguém atende. Esqueci, achei que meu marido ia pegar, não fui buscar. Uma coisa, uma outra, pode acontecer. Mas assim, você vê a importância que os caras dão, né, para o filho. Isso é sério isso. Por isso que eu falo, é complexo, arrumar educação não é fácil. Mas se você fizer começar, eu sempre falo, quando você pega um abacaxi em uma escola, começa com feijão com arroz. Sabe? Desde os banheiros limpos da escola, até ir na sala dos professores e conversar com eles. Tem diretor, Marcos, que não vai na sala dos professores. Pô, na hora do intervalo, o cara tem que estar lá. Ele não é o carrasco, ele não é o censor. Ele tem que estar lá, ele tem que ter o ambiente saudável. E aí você vai fazendo aos poucos, né? Porque educação é a longo prazo, não é a curto prazo. Aí você escuta o professor, o cara vai falar, pô, olha, essa sala aí tá com problema de tal coisa. Isso é função do coordenador. As reuniões, elas têm que ser planejadas. Pô, eu trabalhei numa escola do estado que a gente tinha que fazer planejamento, Harley. O pessoal fazia tudo. Crochê na reunião, tricô, levavam bolo, falavam das férias. E no final tinha que preencher lá, pegava o índice dos livros. Estou falando isso em 1900 e nada. Melhorou. Falar que não, melhorou. O cara pegava o índice dos livros e copiava. E mandava como planejamento lá, olha aqui, ó, de cara aqui. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, mas o que é isso? Eu não entendi o que era aquilo. E era assim. Você falou em escuta, ele falou em escuta. Né? Não, você falou a importância de escutar os professores. O mestrado e tal. dele. Mas pegando como gancho escuta, no seu mestrado você pesquisou a importância da escuta do aluno no ensino médio. Sim. Como que isso entra aí dentro desses caminhos aí que a gente pode você descobriu trilhar para melhorar a educação? Então, vamos lá. A escuta é importante em diferentes dimensões, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver por onde eu vou começar. Vamos diferenciar escutar de ouvir. Né? Que quem fala inglês tem muito clara a diferença, né? Que ouvir, está no dicionário Ruais isso. Ouvir é captar os sons. Escutar é estar consciente do que está ouvindo. Quando você fala em ouvir, querendo ou não, você está me ouvindo. Querendo ou não. Quem está com alguma coisa ligada aqui, se está escutando, está ouvindo o podcast, está ouvindo. É um ato passivo. Exato, é um ato passivo. Por isso que a gente tem a escuta ativa. Isso, na minha opinião, escuta ativa é pleonasmo. Porque escuta é ativa. Essa é a escuta é ativa, tá? Só que aí você tem formas de se escutar.
Porque como é ativo, você escolhe a forma de como você está escutando aquilo. E se você se dedicar a compreender de fato o que ele está falando, indo na profundidade daquilo que a pessoa está falando, sem, por exemplo, julgar o que ela está falando, isso é uma das possíveis maneiras, você estimula a participação do aluno em aula. Porque você quer que o aluno participe da aula e te escute. Que tal você começar a escutá-lo primeiro e incentivar essa relação? E quando o aluno se sente escutado, você também aumenta a capacidade de afetar esse aluno. E afetar não é no sentido de provocar que ele fica, sabe, melindrado, não é isso. Afetá-lo é quando, poxa vida, às vezes quando você aprende alguma coisa, não chega até a dar um frio na barriga assim, de você falar, meu, aprendi isso daí, nossa, que coisa legal isso daí. Agora também pode ser, que frustrante isso daí. Né? Então o afeto tem isso, o afeto tem a questão do mexer com você. E Henri Vallon conecta muito a questão da afetividade, da aprendizagem à afetividade. Então, quando você escuta mais, quando você escuta mais, você estimula que o aluno também te escute, aumentando as chances dele aprender. E, ao mesmo tempo, quando você escuta, você estimula a sua capacidade de afetar o seu aluno, o que também aumenta a chance dele aprender. E essa conexão, aprendizagem, afeto, está intimamente conectada. A filha do Paulo Freire, chama-se Madalena Freire, uma das filhas. Ela não é importante só porque ela é filha do Paulo Freire. Ela é uma das maiores referências em documentação pedagógica do Brasil. Madalena Freire fala num livro dela, que ela fala assim, você aprende no amor ou no ódio, nunca na indiferença. Então, essa questão do afeto é isso. Você conseguir mexer para conseguir aprendizagens. E tem um outro ponto também importante da escuta, que eu acho muito... Eu criei, na época, na sala de aula, momentos para estimular a fala do aluno, a respeito de como estava ocorrendo a aula. Quer dizer, eu queria escutar a opinião do aluno a respeito de como ocorria a aula. E eu até fazia essa pesquisa de forma anônima, para que ele não se sentisse ameaçado depois. O que eu queria com isso? Eu queria estimular a fala. Com a fala dele, nessa pesquisa anônima, eu lia o que ele falava e dava feedback na semana seguinte. Olha, isso que vocês estão falando, nós vamos fazer. Isso aqui eu não vou fazer por causa disso, disso, disso. Para que é isso também? Para ele ver a importância dele participar dos processos decisórios. Quer dizer, se ele não coloca nada na pesquisa, ele simplesmente está delegando para o outro a decisão do que vai acontecer. Quer dizer, nós estamos falando aí do ensino, de uma atividade de ensino para a vida em democracia. E que muitos acham, eu sou uma dessas pessoas, que se eu tivesse que escolher uma das coisas para se ensinar na escola, eu ensinaria a aprender a viver em democracia. A importância da participação na vida, na importância de cada indivíduo participar na construção de uma sociedade democrática. E qual o papel de cada um? Exato. Função da escola. Porque... Vamos lá, qual é o seu conceito de democracia? Você começa por aí, né? O meu conceito é um que eu peguei de um professor da USP chamado Vitor Henrique Paro, né? Ele fala assim que existem duas dimensões da democracia. A dimensão social, que é viver em sociedade, e a dimensão pessoal,
nós temos que pensar no bem-estar do indivíduo e da sociedade. E isso aí porque a gente tem conflito isso, né? Às vezes o individual, que é aquela velha coisa que Spock fala na Jornada das Estrelas, né? Ele fala, como é que é? O interesse de muitos está acima do interesse individual. E Paro justamente fala que não. Ele fala que essa questão do individual e do social, nós temos que cuidar dos dois. Tá certo? E é isso que eu acho importante. Não é só a sociedade que é importante, cada indivíduo também é importante. Agora, como é que nós vamos entrar num consenso do que é desse equilíbrio entre o social e o individual? Cada um participando, cada um demonstrando as suas ideias e dialogando. Porque só com o diálogo que a gente vai chegar. Agora, a pessoa tem que ver que é importante a participação dela. Então, esse também foi um movimento, foi uma atividade que eu fiz em sala de aula para mostrar para os alunos, vivendo aquilo, a importância de se participar para o estabelecimento de uma vida democrática. Então, isso é ter começo, meio e fim. Isso não... Intencionalidade. Intencionalidade. Não tem gasto. Isso é importante. Porque às vezes o cara fala, não tem mais dinheiro, não tem... Não, isso não tem gasto. É uma outra coisa, você faz essa... É o que eu falei, é o feijão com arroz. Mas você tem que saber o que está fazendo. Você quer ver você deixar uma sala dos professores saia justa? É chegar e falar assim, qual é a função da escola? Qual é a função da educação? Faz essa pergunta. Aí você vai ver as respostas que você vai receber. Eu não quero uma resposta... eu sempre falo, eu sou muito espontâneo. Isso me fez ver a vida de uma outra maneira. Eu quero uma coisa básica. Qual é a finalidade que nós estamos aqui? Para você mandar o aluno calar a boca, dar uma prova, dar uma nota? O que você está fazendo aqui? Não é a tua disciplina. Qual é a função geral dessa escola? Aí os caras vão... Pô, mas parece uma idiotice isso. Mas você vai construindo como é que eu poderia dizer? Você vai construindo um corpo que tem noção do que está fazendo. E esse corpo, só de ter noção, muda às vezes. Fala, pô, é verdade, né? Quantas vezes a gente ensina coisas na sala inútil? Inútil. Você tem umas coisas lá, vou ensinar lá pro cara aquilo. Inútil para aquele menino de, vamos dizer, 12 anos de idade. Ele pode ser para uma outra pessoa, para uma outra faixa etária, outro nível, pode até ser. Mas você perde tempo. E aí, se você conseguisse enxugar isso, né, o conteudismo, você tem tempo para poder fazer outras coisas. Eu também acho, Moraes. Eu só acho assim, o que a gente tem que falar, pedir para as políticas públicas nesse caso, né? Se for no caso da escola pública, né? Que é criar oportunidades para esses professores refletirem a respeito disso. Porque eu não acho que isso vai brotar, você entendeu? Eu acho que isso faz parte daquela questão das condições de trabalho do professor, né? O Moraes tem uma experiência de alguns anos aí, né, Moraes? Não sei. Um pouco, né? Começou ontem. Comecei só em 83, você calcula. E eu acho que não é só isso. Você não tem só estrada rodada. Você teve muita oportunidade de refletir a leitura que você tem, que é extensa, tá certo? Eu acho que a gente tem que rever tudo isso. Agora, o que eu penso é que os nossos professores, nossos coordenadores, nossos diretores, quais são as oportunidades que eles estão tendo de refletir a respeito de tudo isso? Né? É isso. Eu acho que é muito bacana, tá? Mas eu acho que esse desenvolvimento de consciência parte também das oportunidades que eles estão tendo de pensar sobre isso, né? Concordo.
Você tem que criar condições para que ele possa... Isso. Seja refletir. com uma política pública, seja dentro da própria iniciativa privada. Privada. Né? A escola tem que ter. Eu sempre falo para os diretores das escolas privadas, para os mantenedores, eu falo assim, traga o pai para a escola. Essa é a primeira coisa que eu falo. Traga a família para a escola. O responsável por aquela criança. Segundo, escute os professores. É importante isso. Você ter, entender o que a realidade deles. O cara vai chegar porque quem vai te dar como a sala tá, qual é o professor. E tem a hora que você tem que trabalhar com os alunos também. Não adianta colocar como o pessoal tem umas ideias gíricas também, né, Halle? Colocar a escola inteira no teatro da escola para os alunos falarem. Vira uma feira aquilo lá, vira um circo, né? Não consegue. Trabalhe individualmente, monte grupos. Os alunos têm o aluno, eu sempre falo, tem escola que consegue fazer com que o aluno fique o dia inteiro na escola, o cara não quer ir embora. O cara gosta da escola. Você precisa criar essa afetividade, você falou muito em afetividade, você precisa criar esse laço afetivo da escola, dos alunos, do professor com os alunos, da direção com os alunos. Isso é uma coisa muito legal. Mantendo-se, né, uma hierarquia, claro, mas você tem que ter porque você tem que ter referenciais. Isso é uma coisa que eu sempre bato nisso. Isso não custa. O custo é muito baixo disso. E infelizmente, a gente não vê as pessoas preocupadas com isso no país. E dá um retorno gigantesco. Harley, sabe quanto tempo nós estamos falando? Não. Olha aí. 1h07. 1h10 quase. Chegamos ao fim. Vamos para os finalmente aqui? Vamos. Queria te agradecer, Harley. Você é um cara que não é para um programa. É verdade, você é um cara para... Você tem muita história, né? Da bagagem aí para a gente poder conteúdo para limitar datas. Falar datas, né? Mas a gente vê que você é um apaixonado. Você se apaixonou pela área da universidade em termos de ler, conhecer, trazer. Eu também fui aluno da PUC e eu tive um privilégio na licenciatura, assim, que eu tive aula com o Cortella, que tem 9 anos a mais do que eu, com uma professora que não está mais na PUC, Terezinha Rios. Não sei se já foi dito aqui, mas você foi o professor que derrubou Paulo Freire. Nós contamos. Já contou? Eu derrubei. Literalmente, eu dei um... Agora conta de novo. Vou ter que contar. Saí da sala, Paulo, eram 2 portas. Uma, eu estava dando aula, e ele tinha largado, tinha acabado de sair da Secretaria de Educação do município de São Paulo. Tava voltando para PUC. Ele tinha lá uns seguidores, né, dele lá. E ele estava numa reunião com os caras, não sei o quê. E aí acabou lá e os alunos estavam me enchendo o saco. Tinha dado prova, os alunos não sei o que, o pessoal do turismo. Me falando. E eu fui saindo assim com as coisas e não olhei. E ele fez a mesma coisa do outro lado. Só que ele era franzinho, né? Eu já tinha esse tamanho. Aí... abriu a hora que eu virei, eu dei uma peitada nele, o homem foi pro chão, Harley, derrubei o Paulo Freire. Aquele pessoal que estava seguindo ele, professor, eu também larguei as coisas. E aí você vê os alunos, né? Tem aluno que falou assim, mas quem é esse velhinho aí? O cara do turismo. Aí corri, falei, professor, né? O senhor se machucou? Não, tá tudo bem. Ele falou assim, apesar do seu tamanho aí e tal, não sei o quê, levantou, eu pensei, mas quebrei o homem. Aí o homem foi embora. E aí ficou a história lá na PUC, os caras que sabiam começaram lá a falar, Moraes derrubou Paulo Freire. Aí teve gente que vinha perguntar ali, mas como, na Secretaria de Educação? Qual? Eu fiz, não, na sala de aula, no chão, lá em cima, no famoso 4º andar da PUC. Então, essa é uma história que eu conto, eu gosto dessa história. E principalmente porque os alunos mais
uns alunos mais afiados, assim, que eles têm a língua, né? Aí ficavam falando no dia seguinte, derrubou Paulo Freire, hein? Derrubou Paulo Freire. Ou então vai perder o emprego, hein? Amanhã, hein? Vai perder o emprego. Pois é uma das histórias que eu tive. Mas eu tive um privilégio, inclusive, Paulo Freire, quando eu era aluno, tinha voltado para o Brasil. E aí a PUC começou além de palestras dele lá na PUC, vários professores levaram ele em sala de aula para os alunos da licenciatura. Então, assim, eu não me lembro se foi a Terezinha Rios, eu acho que foi ela. Eu sei que eles trouxeram o Paulo Freire na minha sala e ele trabalhou junto com a professora lá a aula. Eu me lembro bem disso. Então, assim, eu tive um privilégio de ter um curso de educação. A Neide, que era diretora também na área de didática, eu adorava essa disciplina. Rolavam umas brigas, meu Harley, entre a sala, porque nós tínhamos ideias, cada um vinha do seu universo, a gente falava umas coisas lá, e tinha outros que falavam completamente oposto, né? Então, mas era uma aula que, putz, enchia e os alunos vinham, sabe? Assim, e eu peguei uma turma bem legal. Então, assim, eu posso falar, eu tive o que o pessoal falava da licenciatura, que saco, tem que ir lá fazer, ou não sei o que lá, eu ia com o maior prazer, né, assistir essas aulas. Não posso falar, foi muito legal a minha licenciatura. Harley, eu tenho um presente para você. Eu vou pedir aqui ao o nosso assistente, o Gustavo, que não está prestando atenção, ele está dormindo lá no canto. Pega lá aquela caixinha lá. Eu vou te oferecer, essa é daqui do estúdio, a caneca do podcast do Moraes. Obrigado, Moraes. Então você vai aí levar essa caneca aqui, que a gente já mostrou no outro programa. Muito obrigado. Pode falar Moraes, tá vendo? É apenas uma lembrança aí da tua participação aqui. E de novo, a função desse podcast é exatamente divulgar educação. A gente traz aqui os profissionais mais variados relacionados à educação. Se a gente quer mudar o país, eu acredito, né, bato sempre nisso, é só pela educação, não tem outro jeito. É o único jeito de você construir um país melhor. E eu queria te agradecer mais uma vez. Marcos, obrigado também. Obrigado, Moraes. Obrigado, Harley. Voltamos no próximo episódio. No próximo episódio aí voltamos. Estaremos aqui com novos assuntos aqui. Maravilha. Então, obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.